Olá, prezado aluno e prezada aluna, sejam bem-vindos à nossa aula de Biologia. O meu nome é Karen, eu sou estudante do curso de Ciências Biológicas em Licenciatura pelo CEDERJ no Polo de Volta Redonda. E hoje o tema da nossa aula é sobre os fungos. Nós vamos ver e rever pontos muito importantes sobre esse assunto, como características, classificação, reprodução, algumas doenças. E ao final todos esses assuntos, nós vamos resolver questões do Enem juntos. É de extrema importância para você, principalmente que está no ensino médio, saber distinguir a diferença entre o fungo, uma bactéria, um vírus, por exemplo. Hoje, mais do que nunca, nós devemos ter isso em mente, saber realmente a diferença de cada um. E hoje nós vamos ver os fungos, que também estão muito presentes em algumas coisas que nós consumimos no nosso dia a dia e muitas vezes não sabemos. Nós utilizaremos slides, porque é uma forma muito mais fácil de compreendermos, vermos as imagens, os tópicos, tudo direitinho. Vou parar, vou explicar cada um, para que assim todos nós conseguimos entender e termos uma boa aula, tá bom? Vamos começar? Os fungos. Eles são popularmente conhecidos como bolores, mofos, leveduras, cogumelos de chapéu, orelhas de pau e etc. Então, nem sempre num livro ou num artigo que você lê vai estar escrito puramente fungos. Porém, vai estar escrito leveduras. Leveduras caem muito em artigo científico. Então, quando você vê algum desses termos, você sabe que todos eles estão relacionados à mesma coisa, que são os fungos. Os três aqui são três tipos diferentes de como os fungos podem ser representados. Mofos, né? Esse último aqui é um pão mofado. Cogumelos de chapéu, orelhas de pau, como a primeira imagem, etc. Os fungos, eles não são nem plantas, nem animais, eles são puramente fungos. É um reino separado, o reino fúngio, o reino dos fungos. E o porquê deles não serem nem do reino das plantas, nem dos animais? A primeira coisa é que as plantas não possuem parede celular com quitina, e sim com pectina. Os fungos possuem uma parede celular como elas, porém, eles possuem quitina ao invés de pectina. Então, esse é um dos motivos deles não serem classificados como plantas. Os fungos não possuem clorofila, e todos vocês sabem que as plantas, a maioria delas, pelo menos 90%, possui clorofila, para assim realizar a fotossíntese, para assim dar a cor verde, né, à planta, como a gente aprende lá no fundamental. Então, o segundo motivo dos fungos não serem classificados como plantas é que eles não possuem clorofila. Um dos motivos, esse terceiro mais importantes e mais óbvios também, é que os fungos são heterotróficos e as plantas, como vocês devem lembrar, são autotróficas. Elas produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. Os fungos não conseguem fazer isso. Outro motivo é que eles possuem glicogênio como reserva energética. E as plantas não possuem glicogênio como reserva energética. Elas possuem amido. Então, esses 4 motivos já dá para esclarecer que os fungos não são plantas. Aí você pensa assim, os fungos não são plantas, então eles são animais. Porque eles têm glicogênio como reserva energética. Não. Por quê? Eu separei dois principais motivos. O primeiro é que a reprodução dos fungos é extremamente diferente dos animais. A reprodução dos fungos, que a gente também vai ver daqui a pouquinho, ela é feita por esporulação, né? Por esporos. Nenhum outro animal faz reprodução por esporos. Os fungos fazem. E outro motivo é que morfologicamente são muito diferentes. Você pode ir lá no slide 2, que eu mostrei pra vocês. Não tem nenhum animal com aquela outra estrutura, né? Então, já dá pra ver, baseado nessas 6 evidências que eu trouxe pra vocês, que os fungos não são do reino das plantas e nem são animais. Eles são puramente, exclusivamente, unicamente fungos. Algumas características deles, além dessas que a gente já citou. Eles são eucariontes. Eucariontes são seres que possuem a carioteca, né? O eu é de verdadeiro.
Os fungos podem ser unicelulares ou pluricelulares. Existem das duas formas. Eles têm uma parede celular, como já foi dito, porém composta de quitina, como a gente também já comentou. São heterotróficos, como a gente também já comentou. Eles absorvem os alimentos deles, não produzem e nem também vão atrás caçar. Eles simplesmente absorvem. A gente já vai ver também como eles fazem isso. Eles podem ser... Existem aqueles aeróbios e os anaeróbios. Porém, a maioria, principalmente as leveduras, se comportam como aeróbios facultativos, né? Daí, quando tem o oxigênio, eles fazem a respiração celular. E quando não tem, eles fazem a fermentação. É muito importante para alguns alimentos. Pão, vinho, bebidas alcoólicas e outras coisas afins. Próximo slide. Eles vivem em lugares úmidos, quentes e ricos em matéria orgânica. Para quem não lembra, matéria orgânica pode se referir a plantas, animais mortos, né, ou vivos, pessoas em decomposição, e enfim, coisas afins. Porque é assim que eles conseguem absorver os nutrientes, ok? E qual que é a estrutura de um fungo? Eles têm 3 estruturas principais, que são as hifas, micélio e esporos, sendo que micélio é o conjunto de várias hifas. Esses palitinhos aqui com formato mais ou menos de um osso, que são as hifas. Olha, ele é todo composto por hifas. Quando forma várias hifas aqui embaixo, é vegetativa, que são as hifas que vão absorver os alimentos. Dos materiais que tiverem aqui embaixo da terra, né? Da matéria orgânica. São as hifas, formam um micélio vegetativo. Aqui em cima já são as hifas que formam um micélio reprodutivo, que são as hifas que vão formar os esporos, ok? Então, o micélio vegetativo são as hifas que retiram o alimento, que absorvem os nutrientes das matérias orgânicas. O micélio reprodutor são as hifas que formam os esporos, que vão levar por vento, água, outro tipo de coisa, ou expulsos com força pelo fungo lançado para longe. É tipo uma espécie de polinização, né? E aí, um outro fungo vai ser reproduzido de onde ele estiver. E então, já aproveitar e falar sobre a reprodução, ela envolve essa formação de esporos, né? E o ciclo de vida tem 2 fases. A fase assexuada, que é feita através de mitose, e a sexuada, que é feita através de meiose. Agora, quando a gente pensa em fungos, né, ou nos outros micro-organismos no geral, a gente acha que eles são apenas vilões. Mas eles também têm muita importância, tanto industrialmente, né, quanto no nosso dia a dia. Eu separei alguns tópicos aqui de importâncias dos fungos, pra gente aprender que eles não são apenas vilões. A primeira importância é industrialmente falando, porque eles podem estar presentes na formação de produtos químicos, produtos farmacêuticos, comestíveis, como a gente já comentou sobre o pão e tal, laticínios, bebidas alcoólicas, como comentamos também sobre o vinho. Então, na indústria, os fungos também têm muita importância, porque eles vão estar presentes na fabricação de algumas coisas. Na agricultura, por quê? Porque, como a gente disse que eles decompõem a matéria orgânica, então, através disso, ele vai aumentar a quantidade de nutrientes que podem ser absorvidos, né? Então, na agricultura, o fungo tem essa grande importância. Veterinária e medicina, vou falar tudo junto, porque todos envolvem saúde, né? Porém, veterinária dos animais e medicina dos seres humanos. Porém, assim, os fungos, eles podem ser utilizados em fabricações de remédios, né? Eles foram essenciais na descoberta de um antibiótico. E na decomposição, que na minha opinião é a mais extrema importância, porque através da decomposição, os nutrientes eles retornam, né, ao meio ambiente, retornam ao ciclo da vida. Sem uma decomposição não ia haver a absorção, o aproveitamento do nitrogênio, que é o gás mais abundante, do oxigênio, não ia ter nenhum desses ciclos e aí não ia ter vida, né? Então, quando o fungo participa de uma decomposição, contribuindo para a vida de todos nós. Então, vamos parar com essa ideia de que fungo só
traz doença, que fungo não é importante, que mata e tal. Mas agora vamos falando pro outro lado, né, da moeda, as doenças. Toda doença causada por fungos é chamada de micose, tá? E eles buscam lugares quentes e úmidos do nosso corpo para isso. Como eu disse lá na natureza, que eles buscam lugares quentes, úmidos e ricos em matéria orgânica. No nosso corpo é a mesma coisa, porém, dentro do nosso corpo, os lugares que se adaptam mais ou menos a isso é na pele, no couro cabeludo e nas nossas unhas. Poxa, mas como que você pega uma doença causada por um fungo? Primeiro é andar descalço. Segundo, usar roupas úmidas por um longo tempo, porque, como eu disse, eles buscam lugares úmidos. Terceiro, utilizar roupas, meias e calçados de material sintético. Quarto, utilizar chuveiros públicos, lava-pés, piscinas e saunas. Quinto, compartilhar alicates de cutícula, tesouras e lixos não esterilizados corretamente, porque, como eu disse, eles também gostam de se alojar em unhas. E sexto e último, não enxugar a pele adequadamente, sobretudo entre os dedos dos pés, virilha e embaixo das mamas, porque são os locais que eles gostam de se alojar. E quais são algumas dessas doenças? Frieira, que é um tipo de infecção muito comum, né? Que se aloja entre os dedos dos pés e ocorre quando eles ficam úmidos e abafados. Por quê? Quente e úmido, não se esqueçam disso. E por que dá frieira? Porque você pode ficar muito tempo, né, com o sapato fechado e ali vai causando vermelhidão, coceira, rachadura e você sabe que é um fungo, você sabe que é frieira. Outra doença também muito comum, tem essas manchinhas brancas, isso é uma micose, tá? Que se chama pano branco. E o nome já é também porque é uma mancha branca, né, que aparece. Geralmente ela pode surgir no pescoço, como eu disse, nos braços, nos ombros ou também no rosto. Outra doença também causadora por fungos é dessa fotinha aqui, candidíase. O nome do gênero é Candida. Não sei se pronuncia Cândida ou Candida, mas acredito que é Candida, porque não tem acento. E essa doença é causada pelo aparecimento de pequenas bolas brancas que formam placas, principalmente na língua. E ela popularmente também ela é chamada de sapinho. É muito comum entre crianças, né? O pessoal até brinca, pode beijar na boca senão dá sapinho e tal. É justamente essa doença, a candidíase. Mas além da língua, também ela pode se manifestar na região vaginal e provocar coceira, sensação de ardência, secreção de cormento, sabe? De cor esbranquiçada. Essa é a candidíase. E a última doença que eu separei pra vocês é dessa fotinha aqui, histoplasmose. Eu acho que é menos conhecida, dentre as 4 que eu separei. Que é pelo fungo Histoplasma capsulatum, que é encontrado nas fezes de morcego. E ela é transmitida pela inalação dos esporos no fungo presente no ar. Porque lembra que eu falei lá na parte de reprodução que os fungos também podem ser... podem reproduzir por esporos, assim? Então, se você inalar um desses esporos... Olha só que azar que você precisa ter, né? Mas se você inalar algum desses esporos, você pode apresentar o fungo no seu corpo. E aí, como você vai inalar, você pode ter um problema respiratório, né? Tosse, febre, dor muscular. Então, já que a gente falou as causas, né? As formas de contrações, nós apresentamos doenças, vamos falar agora as formas de você prevenir para você não ter micose. Lembra que eu falei que uma das formas de você contrair é andar descalço? Sua prevenção, adivinha só, é evitar andar descalço. Outra forma, não compartilhar toalhas de banho com outras pessoas, né? Porque principalmente uma toalha que fica úmida e tal, se tiver um fungo já era. Após o banho, o ideal é enxugar-se bem, especialmente entre os dedos, porque lembra das frieiras onde eles se alojam? Utilizar roupas íntimas, preferencialmente de tecido de algodão, que não retém a umidade. Não utilizar roupas molhadas por um bom tempo e usar material próprio em manicures. Eu separei algumas questões do Enem, para vocês que estão no ensino médio, como eu disse, de extrema importância. Nem todas são do Enem, né? Por exemplo, caiu na UFRR, acredito que seja a Universidade Federal de Roraima.
E diz assim: o fermento biológico, o mofo, que ataca os alimentos, e os cogumelos comestíveis são organismos que pertencem ao reino fungi, né? Todos, como eu disse lá no início da aula, todos são os nomes de fungos. E com relação a esse grupo de organismos, indique as proposições verdadeiras. Número 1, são todos clorofilados, ou seja, todos apresentam clorofila. Número 2, nutrem-se por digestão extracorpórea, isso é, liberam enzimas digestivas para o substrato que fragmentam macromoléculas em moléculas menores, permitindo sua absorção pelo organismo. Número 3, são eucariontes, unicelulares ou multicelulares. Número 4, são utilizados na produção industrial de iogurtes. Número 5, possuem glicogênio como reserva nutritiva. Número 6, alguns são utilizados para a produção de antibióticos. Todos esses 6 pontos nós conversamos durante a aula, hein? Bom, qualquer coisa você pausa o vídeo para você pensar, tentar fazer sozinho, mas como o nosso tempo não é muito longo, eu vou falar já o gabarito para vocês. A primeira é falsa, porque os fungos não possuem clorofila, são seres aclorofilados, nós já falamos lá em cima, por isso que eles não são classificados como plantas, né? A segunda é verdadeira. A terceira também é verdadeira, fala que são eucariontes, unicelulares e multicelulares, nós tratamos de cada um desse ponto. A quarta é falsa, porque iogurtes não são fabricados por fungos, e sim bactérias. Confunde, né? Mas e todas as outras são verdadeiras. Então, a correta é a letra B. 2, 3, 5 e 6. Se você acertou, parabéns. Se você não acertou, dá uma voltadinha no nosso vídeo. Próxima pergunta. Caiu na PUC de Campinas em 2017. Os fungos já foram considerados vegetais e, de fato, ambos apresentam algumas características em comum. No entanto, apenas os fungos apresentam. Olha só, a gente também falou sobre isso. Então, apenas os fungos apresentam. Letra A, células como complexo Golgiense. Letra B, formação de ATP na cadeia respiratória. Lembra que ATP é a energia. Letra C, membrana celular lipoproteica. Ou seja, tem lipídio e proteína. Letra D, via glicolítica no citoplasma celular. Ou letra E, glicogênio como reserva energética. Tá muito fácil. A, B, C, D ou E. Dá uma pausa aí pra você tentar descobrir. Eu já vou falar o gabarito. É letra E, a última resposta, né? Porque as plantas têm amido e os fungos têm glicogênio. Nunca esqueçam disso. Última perguntinha aqui que eu separei. Caiu na FAMERP em 2020, ou seja, recente, né? E diz assim: um cogumelo apresenta os micélios aderidos ao solo. Um feijoeiro apresenta raízes que crescem entre os sedimentos do solo. Os micélios e as raízes presentes nesse organismo. Então, tá falando a semelhança entre os micélios que estão aderidos ao solo, ou seja, micélios vegetativos, e a raiz de um feijoeiro. Letra A. Os dois possuem células em constantes meioses. Letra B. Apresentam tecidos vasculares. Letra C. Reservam glicogênio. Letra D. Possuem parede celulósica. Ou letra E. Absorvem águas e sais minerais. Qual que é a função do micélio vegetativo e da raiz de um feijoeiro? A, B, C, D ou E? Vou falar a resposta. Letra E, é a última, né? Tanto o micélio que está aderido ao solo, como nós dizemos, micélio vegetativo, quanto as raízes do feijoeiro, eles desempenham a função de absorção de nutrientes e de águas.